Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o tabelião de notas e sobre sua importantíssima função dentro da sociedade brasileira. Olá! O tabelião de notas é um importantíssimo tipo de cartório que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. O tabelião de notas é responsável por negociar e transacionar diversos tipos de negócios jurídicos existentes dentro do nosso país. Ele é o responsável pela lavratura das escrituras, testamentos e agora está sendo responsável também por alguns dos métodos mais importantes de desjudicialização que nós estamos verificando e vislumbrando dentro do nosso território nacional. Aqui no canal, em breve, eu farei um vídeo específico sobre a desjudicialização e eu espero todo mundo nesse vídeo porque ele vai ser bem bacana, vai trazer alguns conceitos bem interessantes e alguns deles eu já vou falar aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que você não sabia que algumas coisas já são possíveis de serem feitas sem entrar com processo na justiça. Quer ver? Vamos lá. Hoje em dia, a gente conhece o tabelião de notas como é o cartório onde a gente vai fazer autenticações de documentos, reconhecimentos de assinaturas, enfim. É um cartório onde a competência é a lei. Você chega no cartório, você dá o seu documento e você, em minutos, consegue ter a sua autenticação, o seu reconhecimento de firma ali na hora com o atendente, com o escrevente responsável. E aí dali você já sai com o seu documento carimbado, autenticado e podendo utilizá-lo em qualquer repartição pública competente para o qual você deva estar ou transacionando alguma coisa ou eventualmente efetuando alguma prova que você precise dentro de algum trâmite, correto? Então, o tabelião de notas é sempre um tipo de cartório muito competente, muito ágil e muito rápido. E que muitas coisas da nossa sociedade estão chegando para o tabelião de notas resolvê-las. Algumas coisas que antigamente levava-se anos para serem resolvidas, hoje em dia o tabelião de notas faz com extrema rapidez e com grande competência. Vou dar alguns exemplos. A própria compra e venda de imóveis. Antigamente era um processo longo, muito moroso. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito fácil e muito rápido. O comprador e o vendedor vão até o cartório de notas, combinam com o escrevente responsável ou até mesmo com o próprio notário o que eles vão fazer, qual é o negócio jurídico que está sendo praticado. E dali eles já saem com a data da assinatura da escritura. Dali, eles já saem com a data da assinatura do negócio jurídico. Então, há um pacto sendo feito de uma maneira totalmente rápida, totalmente eficaz e muito dinâmica dentro da nossa sociedade. O tabelião de notas possui ainda inúmeros mecanismos internos de verificação destes negócios jurídicos que são ali celebrados. Mas, William, como assim? Explica direito isso. Eu vou explicar. Se você está vendendo o seu imóvel e tem alguém, claro, comprando o seu imóvel, o tabelião de notas tem vários requisitos legais a serem cumpridos quando da compra e venda desse imóvel, certo? Então, quando ele vai fazer essa transação, quando ele vai lavrar essa escritura, a lei pede para que ele exija várias certidões e várias autenticações necessárias para que aquele negócio jurídico aconteça da maneira mais correta possível, sob pena dele não ser registrado no registro de imóveis. Olha o perigo. Então, o tabelião ele sempre tem como norte o direito, a lei e as normas exaradas pela Corregedoria de Justiça, pelos órgãos fiscalizadores, enfim. O tabelião de notas é sempre preocupado com o que vai acontecer posteriormente à lavratura daquele ato. Então ele não simplesmente lavra um ato, não, ele toma vários cuidados e possui várias cautelas quando ele está lavrando esses documentos. Se há, por exemplo, alguma ação de execução contra o vendedor, ele vai notificar, ele vai dar ciência disso
para o comprador daquele imóvel. Ele não vai simplesmente lavrar a venda daquele imóvel com base nessas informações. Não, ele é responsável pela lavratura daqueles documentos. Ele é responsável por uma série de fatores que ocorrem dentro da lavratura da escritura. Então, quando você vê uma escritura de compra e venda, por mais simples que seja, você vai ver inúmeras questões legais dentro dessa escritura, que às vezes a gente não é acostumado com isso no dia a dia, mas quando a gente pega o direito notarial e registral para estudar, a gente verifica várias cautelas que a gente nem sabia que existia, não é mesmo? O tabelião de notas, ele ainda é responsável, como eu já disse, por vários métodos de desjudicialização. William, o que é isso? Desjudicializar. A gente pega do judiciário algumas coisas e tira dele porque ele não está dando conta. Hoje em dia a gente sabe que há um excesso gigantesco de processos em todas as varas desse Brasil afora. Em todos os fóruns, em todos os tribunais, até o nosso Tribunal Supremo, que é o STF, está abarrotado de processos e não dá conta, dia a dia, de tantos processos que entram. Hoje em dia, não é segredo para ninguém e todo mundo sabe que existem muito mais entradas do que saídas de processos dos tribunais. Então, há sim uma crise processual em trâmite há muitos anos no Brasil. E essa crise tende-se a agravar a cada dia mais. E como que a gente consegue combater essa crise? A gente consegue fazer justamente esse processo de desjudicialização. Para quem não sabe, os cartórios possuem uma relação muito íntima com o Poder Judiciário. Haja vista que os cartórios, para que você tenha um cartório hoje em dia, você precisa prestar um concurso público. E quem produz, quem gerencia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, esses concursos é o próprio Poder Judiciário. Em breve eu soltarei aqui no canal um vídeo sobre carreiras de cartórios, como a gente presta esse concurso e as suas peculiaridades. Então, o tabelião de notas, dentro desse procedimento, já aglutinou para ele alguns procedimentos bem interessantes, como, por exemplo, o divórcio. Dados alguns requisitos legais, você pode ir lá no tabelião de notas fazer o seu divórcio. Coisas que antes levavam 5, 10, 15 anos, hoje em dia não mais. Você vai até o tabelião de notas e faz tranquilamente a sua escritura de divórcio amigável e consegue registrar isso em pouco tempo, em questão de 1, no máximo 2 meses, toda essa situação que não é tão agradável já fica resolvida. Hoje em dia ainda formais de partilha que a gente sabe que é uma coisa complicada e que às vezes se arrasta por 20, 30 anos no judiciário. Hoje em dia, em questão de 1 ou 2 meses, dentro do tabelião de notas, aquilo está pronto. Aquilo já está dentro do registro de imóveis para registrar. Então, a gente consegue verificar que muitos procedimentos que estavam no judiciário, que o judiciário não estava dando conta, hoje em dia está dentro do tabelião de notas, sendo feito de uma maneira rápida, eficaz e totalmente dinâmica dentro do nosso ordenamento. Eu gosto de falar essas 3 palavras. Então, a gente verifica ainda, para o tabelião de notas, uma nova competência, que é a competência do mediador. A cada dia que passa, a gente verifica cada vez mais a mediação e a composição como fins de processo na justiça. Então, há sim um forte processo, há sim uma forte influência das corregedorias de justiça, fazendo com que o tabelião de notas seja então um conciliador, que ele possa trazer processos para ele e que ele possa mediar e conciliar as partes desse processo, fazendo com que o quê? Essas partes entrem em um acordo, entrem em uma conciliação e esse processo seja extinto na justiça. Isso desafoga o judiciário e traz às partes a rapidez que elas desejam dentro daquele processo. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos a cultura do litígio. Então, tudo hoje em dia é motivo para processo. Mas existem várias propostas de desjudicialização, várias propostas de simplificação de procedimentos e que, com certeza, vão trazer cada vez mais atribuições para o tabelião de notas, conseguindo uma maior rapidez dentro dos programas, dentro dos acessos e das negociações que, uma vez ficaram frustradas e deram origem a um processo na justiça. Muita gente gosta de questionar
o porquê que o tabelião existe, ou porquê que o tabelião é necessário. Basta ver os resultados. Infelizmente, o nosso judiciário não dá conta do tanto de processo, do tanto de litígio que chega até ele. O tabelião de notas está sendo um importante meio para que muitas coisas sequer cheguem ao judiciário. Cheguem até o tabelião, ali são rapidamente resolvidas e já são findas. E a gente não tem mais filas e anos de espera no judiciário, tá bom? Dentro do cartório de registro de imóveis, ainda existem algumas situações dessa e eu vou falar no próximo vídeo sobre registros de imóveis e seus cartórios. Meu nome é William Augusto, se você gostou deixa um like, se você quiser deixar alguma dúvida para mim aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em poder respondê-la. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal Cartório.